Meus filhos, se nós fôssemos hebreus, o mais novo entre nós perguntaria ao mais velho entre nós: por que esta noite é diferente de todas as outras noites? É assim numa cerimônia quando até hoje os hebreus celebram sua Páscoa. Poderíamos pedagogicamente fazer o mesmo ato. Quem dentre nós, o mais novo, já tendo uso da razão, teria condições de fazer a pergunta e também condições de compreender a resposta? Por que esta noite é diferente de todas as outras noites? Talvez para quem não crê não é muito diferente. É mais uma noite onde se acende luzes, onde se faz seus momentos de refeição, talvez de comemoração, sendo uma noite de sábado para domingo, certamente uma mesa de cerveja ou coisas do gênero. Mas para nós que cremos tem diferença. Até a missa de hoje não é igual às das outras. A vigília de hoje não é igual às outras. Esta noite é diferente, meus filhos, de todas as outras noites, porque Deus, num transbordar de amor, nos criou à sua imagem, à sua semelhança, nos dotou de inteligência para conhecer como Ele é inteligente e conhece. Nos dotou de uma vontade com liberdade para que, uma vez conhecendo, escolhêssemos amar o que conhecemos. Essa noite é diferente porque mesmo quando o pecado quis estragar essa história que nosso Senhor tinha começado, Ele prometeu salvação. E pedagogicamente escolheu Abraão, que vindo de um povo com costumes que não eram conforme à vontade do Senhor, foi posto à prova. E no meio de um povo que sacrificava os seus filhos aos falsos deuses, Deus pede a Abraão a mesma prova de amor que os pagãos dedicavam às suas falsas divindades. Abraão permanece fiel, Deus salva Isaque e providencia um cordeiro. O mesmo cordeiro depois será utilizado para, uma vez imolado, colocar o sangue nas portas dos hebreus que, salvos pelo anjo da morte, podem cantar a sua liberdade saindo do Egito. Para nós, os batizados, todas as leituras de hoje fazem referência a esta passagem espiritual nova que passamos também. Nós temos sobre nós o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não mais um sangue de um carneiro que precisa ser de novo imolado todos os anos. Como o povo passou pelas águas do Mar Vermelho, nós passamos pelas águas do batismo, e assim o Senhor nos liberta em definitivo de todo o mal e de tudo aquilo que o mal representa. Como Israel, uma vez atravessando o Mar Vermelho, ficou definitivamente livre das investidas do Egito, da casa da escravidão. Também nós somos chamados a uma aliança nova. Deus nos desposa como desposou o seu primeiro povo. O novo povo, que é a igreja, é desposado em Cristo. Nesse desposar, Ele permanece fiel e deseja também a nossa fidelidade. Para isso, nos dá todas as graças, para que sejamos capazes de uma fidelidade a Ele que é fidelíssimo. Israel não foi fiel, e a infidelidade de Israel fez com que experimentasse o exílio e todas as suas provações, porque no meio das nações, por conta da infidelidade de um povo, Deus foi mal falado.
Não sejamos nós hoje, os batizados, culpados de semelhante delito, por nossa culpa, por nossa falta de testemunho, Deus ser também mal falado, mal entendido, mal interpretado, e por conta disso, muita gente abandona a fé, não quer saber mais de um compromisso com Ele. Essa noite é diferente, porque Deus desceu entre nós. A sabedoria que existia desde o princípio se fez carne e habitou entre nós, manifestou uma nova aliança da qual nós, pelo batismo, fazemos parte. Essa noite é diferente de todas as outras, porque Deus na nossa carne se submeteu ao sofrimento e à morte. E nesta noite Ele prova que a morte não é a última palavra para Ele. No livro do Cântico dos Cânticos, atribuído a Salomão, é dito que devemos cantar o amor, porque o amor é forte como a morte. Nesta noite, diferente de todas as outras, somos chamados a cantar o amor que é mais forte do que a morte. A morte não teve a última palavra. Aquele amor que deu a vida na nossa carne, Deus amor encarnado, vence a morte e ressurge. Esta noite é diferente, porque nós hoje somos testemunhas. Não porque nós estávamos à porta do sepulcro na hora que o anjo retirou a pedra, mas foi tirado uma pedra que impedia talvez a gente de viver uma vida de Deus. Esta noite é diferente, porque hoje definitivamente a terra se une ao céu. Quando Deus na nossa carne passou por todas as etapas de uma vida humana e oferecendo-se ao Pai, oferece o culto perfeito e nos torna acessíveis o santuário que é Deus próprio, que chamamos de céu. Esta noite é diferente de todas as outras, porque o céu entre nós nos ilumina, nos dá vida, nos torna capazes de coisas grandes que ultrapassam qualquer barreira que o ser humano consiga chamar de impossível. Esta noite é diferente de todas as outras, porque graças à ressurreição do Senhor, homens e mulheres ao longo da história tiveram suas vidas transformadas e foram capazes de coisas tamanhas que nenhum ser humano, que por mais que se esforçasse por suas próprias possibilidades, jamais teria conseguido. Esta noite é diferente de todas as outras, porque ela é santificadora, ela nos santifica, nos torna plenamente de Deus, e uma vez nos tornando plenamente de Deus, nos tornamos plenamente humanos, porque Deus criou a humanidade para estar em harmonia com Ele perpetuamente. E na graça desta noite, esta harmonia perpétua de santidade é completamente restaurada. Esta noite é diferente, meus filhos. Mas não vamos parar aqui. Ainda uma semana atrás eu recordava que durante todos esses dias nós faríamos diversas memórias. Não estamos recordando algo que passou. Nós estamos revivendo algo que é, algo que está, algo que está nesse momento acontecendo. Cristo tornado a vida, Cristo dando-nos a vida, nos vivificando, nos deificando, nos tornando como Deus, capazes de agir neste mundo, como na terra, como no céu. Não é na terra como o melhor que a terra possa oferecer, é na terra como o melhor que o céu oferece, e por conta disso é capaz de transformar a terra. E não, meus filhos, isso não é mera poesia, palavra bonitinha. Eu não tenho o dom de levar ninguém às lágrimas. Eu não sou Frei Cebolinha, eu sou o Padre Francisco. Frei Cebolinha já sabe, né? Porque cebola você começa a cortar
mesmo que não queira. Então eu não sou nenhum Frei Cebolinha. Tem outros aí que têm esse tipo de capacidade, eu não tenho. Mas uma coisa nosso Senhor todas as vezes consegue fazer conosco. Por mais que o final da quaresma tenha nos deixado acabrunhados, parecendo que levávamos uma cruz pesadíssima, a graça dessa noite age. Páscoa, passagem. Passamos da morte para a vida com Cristo. Páscoa, passagem. Passamos da condição de servos, talvez da maldade e do pecado, para seres humanos livres. Passamos daqueles que ficam cabisbaixo diante das investidas, dos desafios, das piadas do mundo, para aqueles que erguem a cabeça e não têm vergonha de dizer que são filhos de Deus, que agem como filhos de Deus e que não tem outra forma melhor de viver neste mundo senão como filhos de Deus, e não tem outra forma capaz de mudar o mundo a não ser agindo na terra como se é no céu. Muita gente acha que vai mudar esse mundo por revolução social. Muita gente acha que vai mudar esse mundo fazendo uma manobra ideológica, fazendo lavagem cerebral nas crianças, nos adolescentes, nos jovens e até em alguns adultos que fritaram o cérebro faz tempo. Mas não é assim que o mundo será transformado. O mundo será transformado cada vez mais que o ser humano aprender com o autor da humanidade como se vive uma vida humana. E se achamos que o desafio é muito grande porque é Deus que faz, lembremos que na graça dessa noite Ele nos torna capazes. Por que eu digo a graça desta noite? Porque por séculos é nesta noite que a igreja privilegia o tempo para o batismo. É nesta noite que muitos estão renascendo, estão se tornando nova criatura. É belo ver que no meio do mundo cheio de guerra e de violência, cheio de indiferença e cheio de ateísmo e cheio de agnosticismo, porque ultimamente ninguém quer se dizer mais ateu. Se autodenominar agnóstico parece ser mais chique e mais inteligente. Então, numa época em que as pessoas empinam o nariz para se dizer agnóstico, muitas vezes nem sempre compreendendo o que estão a dizer, nós vemos centenas e milhares de homens e mulheres que, crendo no Cristo que deu a vida e ressuscitou, hoje dizem sim. Eu quero ser membro do seu corpo, eu quero fazer parte do povo eleito, eu quero ser redimido pelo Senhor, eu quero uma vida de santidade, eu quero viver na terra como se é no céu. Feliz Páscoa a todos. E mais ainda do que dizer Feliz Páscoa, porque isso ainda parece já um pouco uma saudação quase flertando com o mundanismo. Eu gostaria de, a partir de hoje, fazer com que os meus paroquianos aqui de São Paulo, em Frei Paulo, como eu já fiz em todas as paróquias por onde eu passei, aprendessem uma nova saudação de Páscoa, que não é tão nova assim. Ainda por esses dias nós estávamos com alguns músicos ensaiando as músicas para esses dias de Semana Santa. E engraçado a cara que faziam. Nossa, como são bonitos esses cantos novos. Eu comecei a rir num determinado momento, porque um dos cantos novos que se dizia já existia antes de Cabral chegar por essas terras. Qual é a saudação nova de Páscoa? Nos primeiros séculos, a partir desta noite, quando os batizados se encontravam, geralmente eles diziam em grego, Christos anesti, e o outro respondia, alitos anesti. Traduzindo, vamos dizer hoje que o padre falou grego, não me lia, né?
Cristo ressuscitou. E o outro respondia: ressuscitou de verdade. Quando eu digo Cristo ressuscitou, isso deve partir de um coração já ressuscitado com Cristo, já modificado, já convertido, já experimentando na terra como se é no céu, apesar das imperfeições que a vida nesta terra ainda nos impõe. Eu digo para vocês com toda a sinceridade do coração, mesmo sabendo que ainda não estou naquele grau de santidade que se esperava de alguém que realmente foi transformado por Jesus pela graça do batismo, Cristo ressuscitou. E se você já é herdeiro da graça pelo batismo, se você já se tornou herdeiro do céu, se você já foi liberto do pecado pela graça, se você já tomando consciência disso, tem desejado e se empenhado com a ajuda dele a viver uma vida de santidade na terra como se é no céu, tem que afirmar que é verdade que Cristo ressuscitou. Eu ressuscitei porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou. Eu ressuscitei. Porque Ele venceu o mal. Em mim, o mal foi vencido. Porque Ele vence o mal. Em mim, o mal está sendo vencido. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Frei Paulo devia tremer. É como os améns que a gente diz no final de cada oração. Cada amém deveria fazer essa praça tremer. Isso é testemunho, meus filhos. Não é teatro, não é para dar uma impressão, causar impressão em quem está no entorno e parece que está meio alheio à graça que nós estamos celebrando. Christos anesti, alitos anesti, Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Isso que você dirá, essa resposta que você dirá, ou essa saudação que você dirigirá ao outro, é verdade? Não responda. Põe a mão na consciência. Cristo ressuscitou de verdade. Ao longo dessa oitava de Páscoa, a partir principalmente desse domingo de Páscoa, durante todos os dias da oitava, será a principal mensagem da oitava de Páscoa. Cristo ressuscitou e nós somos testemunhas. Aquelas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, foram as primeiras testemunhas. E o anjo que anuncia que ele não está mais ali, que ressuscitou, manda elas testemunharem aos discípulos. E o próprio Cristo que lhes aparece diz a mesma coisa. Não tenha, alegrai-vos, não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos. Ele ressuscitou e nós somos testemunhas. Nós não somos um bando de gente que decorou uma história bonitinha para sair contando depois da celebração de hoje. Testemunho só existe quando o estilo de vida foi modificado depois que se conheceu Jesus e o seu evangelho. Nós devemos ser testemunhas de uma vida nova. Nós devemos ser testemunhas de como se vive na terra, como se é no céu. Vocês já me ouviram falar muito essa expressão, né? É para que vocês compreendam, meus filhos, que tem algumas coisas que são as verdades essenciais, que nós não podemos esquecer nunca. Porque santidade não é promover eventos, não é fazer cara de piedade com o olhinho de cabra morta virado para o lado. Santidade não é nem sequer fazer
prodígios, milagres. Não. Santidade é a consciência de quem age, sabendo que não está agindo sozinho, é uma parceria com Ele, primeira coisa. E um esforço diário, porque a concupiscência em nós ainda grita, a nossa tendência ao mal ainda pode gritar dentro de nós ou no nosso entorno. As pressões que vivemos dentro e fora de casa ainda podem nos tentar a tirar o ânimo de testemunhar, de viver na terra como se é no céu. Não é com a cabeça nas nuvens, é com os pés bem fincados no solo em que pisamos, bem atentos à realidade do nosso entorno, tal como o Filho de Deus a assumir a natureza humana e viver entre nós. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Tenha coragem para testemunhar. Ele está com você. Creia, confie e não esqueça de arregaçar as mangas, porque sempre será necessário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.